Olá, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje, e ela se encontra no livro de Mateus capítulo 3, versículo 2, que diz: Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa passagem é interessante porque ela nos demonstra algo que estava acontecendo no momento em que João Batista estava pregando a respeito daquele que viria para salvar o seu povo. Mas o que nós nos esquecemos é que essa palavra ela está se cumprindo nos dias de hoje. Hoje nós estamos vendo tempestades mais fortes, nós estamos vendo ondas de calor que estão atingindo várias cidades do Brasil, várias cidades do mundo. Nós temos visto vulcões voltando à ativa, vulcões que estavam adormecidos há bastante tempo. Nós temos visto terremotos em lugares onde não havia tremores. Mas mesmo assim nós preferimos nos esquecer de tudo isso e focar em nossas vidas, pensar no que nós temos que fazer no nosso dia a dia e nos esquecemos de voltarmos para Deus. Mas eu quero te dizer hoje, a palavra ela é bem clara. Ela diz que nós devemos nos arrepender de tudo que estamos fazendo contra a vontade de Deus, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que entristece a Deus, e começarmos a buscar a Cristo verdadeiramente para que Ele nos mostre o caminho correto, para que Ele seja o caminho em nossa vida. Pois a palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Hoje eu quero te deixar um alerta, o alerta de que nós estamos chegando ao fim dos dias. Está tudo acontecendo conforme a palavra de Deus escreve. Todas as profecias estão se cumprindo. Mas nós preferimos acreditar que não, que nós temos mais tempo, que nós temos tempo para curtir nossas vidas, aproveitar ao máximo, e somente quando chegar lá no final de nossas vidas nós decidimos nos policiar com relação àquilo que estamos fazendo, começar a mudar a nossa vida, focar em Cristo e ter uma vida com Ele. E não é bem assim que funciona. Há alguns dias estava pensando e falando com Deus com relação a algo que surgiu no meu coração. E esse algo era realmente o seguinte: existem pessoas que fazem o bem mesmo não estando em Cristo. E essas pessoas, elas costumam dizer que elas irão para o reino dos céus por suas obras, por fazerem o bem. Só que eu estava perguntando a Deus se essas pessoas realmente vão conquistar o reino dos céus, e se as pessoas que estão dentro da igreja, que não cumprem a palavra de Deus, se elas não vão para o céu. E a resposta de Deus foi justamente a seguinte: todas as pessoas no mundo são como alguém que está sendo julgado em um tribunal, perante um juiz. Aqueles que não têm a Cristo são aquelas pessoas que decidiram lutar por si só nesse tribunal, que decidiram não querer e não exigir um advogado. Então imagine você que agora ele tem que entender das leis, ele tem que saber o que ele pode ou não fazer, o que ele pode ou não falar, para ele não vir a ser julgado e não ser deliberado como culpado nesse julgamento. Em contrapartida, aquela pessoa que está em Cristo, Jesus Cristo é como um intermediador com o ser humano e Deus. Então Jesus Cristo faz o papel de advogado. Imagine agora você, por mais que você tenha pecado, por mais que você tenha errado, se você segue a Cristo, se você decide mudar a sua vida, se arrepende dos seus pecados, decide deixar de cometer aquilo e agora decide andar com Cristo, Ele é como um advogado, que Ele vai justificar os seus crimes, os seus pecados, e você será justificado através de sua fé. Só que lógico, a palavra de Deus nos escreve que a fé é o que nos justifica perante Deus, e não existe fé sem obras. Então de nada vale você simplesmente dizer que tem fé, que acredita em Deus, que acredita em Jesus, mas você não cumpre a palavra de Deus e você não cumpre os decretos de Cristo. Então hoje eu te convido a parar e analisar a sua vida e entender se você quer continuar por este caminho ou se você deseja ter um intermediador em sua vida. Se você decidir que deseja ter alguém para intermediar entre você e Deus, simplesmente aceite a Cristo de verdade.
Pode ser que você esteja numa igreja há 20 anos, mas você não tenha aceitado a Cristo como Ele realmente deve ser aceito em nossas vidas. Porque o momento em que Cristo entra em nosso coração, existe mudança, mudança de comportamento, mudança de vida. E se isso não aconteceu na sua vida, é momento de você parar e refletir, pois o reino dos céus está próximo. E para onde você deseja ir?